Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Historiando. E o vídeo de hoje será sobre a Revolução Francesa. A Revolução Francesa é talvez a mais importante, mas é de fato a mais conhecida, Revolução Liberal Burguesa. Esse nome é um pouco problemático sobre ser uma revolução burguesa, mas isso não vem a caso agora no início do vídeo. O importante é dizer que ela não foi a primeira. Já tinham ocorrido a inglesa, que tem início lá em 1640, a dos Estados Unidos também, mas de fato a Revolução Francesa tem um impacto em todo o mundo. A mentalidade que engloba essa revolução é a mentalidade iluminista, que nós já temos um vídeo aqui no canal. Mas, como já dito, é difícil saber o grau de influência do iluminismo na revolução, porque já que essa corrente era uma corrente filosófica, do pensamento, algumas renovações de ideias, ficava muito circunscrito às primeiras camadas, às camadas mais altas da sociedade. É difícil saber em que grau esse pensamento se enraizou na base da sociedade. Nos antecedentes, a França tinha uma estrutura ainda agrária, totalmente agrária e feudal. A pirâmide, que é uma imagem bem conhecida, que eu vou apresentar em uma foto para vocês, era distribuída mais ou menos assim. O rei no topo da pirâmide, junto com todo o seu aparelho, toda a sua família e as pessoas que ficavam em torno do rei, viviam com ele, eram afamiliarizadas. Logo embaixo tínhamos o clero, dividido em alto e baixo clero. O segundo estado é da nobreza, também dividida em nobreza de sangue e nobreza de espada, ou seja, aqueles que conquistavam seu espaço na nobreza por meio da espada, por meio das vitórias, conquistas, e aqueles que eram da nobreza de sangue, ou seja, hereditários. E na base mais larga, o terceiro estado, a maioria bruta da população, era composto pelos os trabalhadores, os camponeses, os sans-culottes, que eram trabalhadores empobrecidos, e tem esse nome porque era comum as classes mais altas utilizarem uma calça que tinha um culote. Era basicamente uma meia calça que vinha até aqui em cima, na região da coxa. Esses mais empobrecidos não utilizavam esse tipo de calça, então significava sem culote, por isso o nome sans-culottes. Mais ou menos a estrutura era essa, e é a partir daí que a gente vai trabalhar o desenvolvimento dessa revolução. O início da revolução pode-se dizer que teve início na crise de 1787. Essa é uma crise fiscal, uma crise da falta de dinheiro do próprio Estado, é uma crise econômica. E isso vem desde Luís XIV. Durante a Revolução, quem está no trono é Luís XVI. Mas lembrem de Luís XIV, o responsável pela criação do Palácio de Versalhes, que abrangeu toda a aristocracia em torno do rei. A famosa frase, o Estado sou eu, o rei que ficou conhecido como Rei Sol, centralizador de todo o poder. Exatamente. É aí que tem início esse gasto exacerbado, esse gasto gigantesco com a família real. 50% de toda a despesa do Estado ia para as despesas da família real e de quem estava aparatado junto com essa família real. Ou seja, era um gasto excessivo. E a partir daí, Luís XVI vai precisar fazer alguns cortes, alguns reajustes fiscais. Isso representava o quê? A perda de privilégios que os primeiros estados tinham. Lembra que nós falamos do rei, primeiro e segundo estado? Evidente que o primeiro, o rei, é aquele que arrecada os impostos, mas o primeiro estado, representado pela igreja, dividido em alto e baixo clero, e o segundo estado, que era a nobreza, dividida também em de sangue e de espada, tinham privilégios, não pagavam os impostos.
quem sustentava toda essa estrutura social era a base, era o terceiro estado, os mais pobres. Então, nesse momento em que precisam ter os reajustes fiscais, a nobreza está prestes a perder os seus privilégios. Nesse momento, vai se desvencilhar um pouco da monarquia, começa a ter uma separação. Qual que é a intenção da burguesia? A burguesia pretende nobilitar-se. O que isso significa? A burguesia pretende chegar à nobreza, pertencer aos cargos do Estado, que até então eram todos preenchidos pela nobreza. Essa é a intenção da burguesia. Essa classe nova que está em ascensão a partir do comércio, né, se inicia com o declínio de toda a Idade Média, surge o burguês, que é então um comerciante, e agora eles estão criando raízes, estão criando bases, estão acumulando capital, estão enriquecendo. Luís XVI se sente então obrigado a convocar a Assembleia dos Notáveis, que seria uma assembleia para auxiliar o rei, para decidirem como seriam essas alterações fiscais, mas essa assembleia se nega a ser aberta, se nega a entrar em ação. Então, ele convoca a Assembleia Nacional. E como funcionava a Assembleia Nacional? O voto era por estado, ou seja, primeiro, segundo e terceiro estado ia ter um voto cada um. O terceiro estado, que era a massa dessa estrutura social, tinha muito mais integrantes, queria que esses votos fossem por cabeça, por quantidade individual de cada estado, mas as regras determinavam que seria uma votação estamental, ou seja, cada estado ia ter um voto. É evidente que o primeiro e o segundo estado sempre se uniam, juntavam suas forças para derrotar a vontade do terceiro estado, que continuava sempre submisso e pagando os impostos, segurando toda essa estrutura nas costas. É a partir da insatisfação do terceiro estado que é convocado a Assembleia Nacional Constituinte. O terceiro estado não aceita aquela situação e se revolta de fato. Quando é inaugurada a Assembleia Nacional Constituinte, qual que é a intenção? Toda constituinte significa processo de construção de uma nova Constituição para a França, nesse caso. Mas sempre constituinte é o processo da formulação de uma nova Constituição. A nobreza, então, já amedrontada, se reconcilia de fato com a monarquia e no dia 20 de junho faz uma reunião a portas fechadas. O terceiro estado, se sentindo excluído disso, se reúne em uma sala que era destinada ao famoso jogo da pela, ou jogo da pela, que é um jogo, digamos, ancestral do tênis. E nessa sala, eles juram continuarem reunidos até que a França tivesse uma Constituição. Tem início, então, as Jornadas de Julho, as famosas Jornadas de Julho. No dia 14 desse mesmo mês, cai a Bastilha. Bom, dizer cai a Bastilha é uma forma simbólica de dizer que esses revolucionários tomaram a Bastilha. Essa é uma imagem que já caiu em muitos vestibulares, já caiu no Enem, sobre, de fato, a Bastilha sendo tomada e perguntando o que isso significava, o que representava. Bom, a Bastilha era uma reserva de armas e tinha sido utilizada já como prisão. Então era um símbolo da monarquia, era um símbolo de poder dessa estrutura monárquica. Os camponeses que aderiram à revolução colocaram em risco os interesses da própria burguesia. Por quê? Essa burguesia, é claro que ela não era homogênea, mas boa parte dela tinha intenções de ser conciliadora, fazer acordos, enquanto os camponeses de fato eram mais radicais. Os camponeses invadiam as terras e já falavam em redistribuição de terra nas demarcações. Isso muitas vezes não era a intenção de fato da burguesia, que já estava em um outro patamar socioeconômico. Como forma de proteção, a própria burguesia cria a Guarda Nacional, que é um conjunto de homens armados para fazer a frente armada de fato dessa classe. Tem início então em 1789,
a Guerra Civil até 1792. Em 1789, temos a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que vamos ter um videozinho curto explicando só sobre essa declaração. Logo no ano seguinte, a Constituição Civil do Clero, que tinha a intenção de deixar o clero subordinado ao Estado e tirar alguns privilégios do clero. Aí nós vamos ter novamente uma divisão. O alto clero se coloca fortemente contra essa nova Constituição, e o baixo clero, em sua maioria, aceita. Então, como o alto clero não aceita, isso é negado, mas buscava justamente dar uma separação, melhor, tirar um pouco de toda a importância da Igreja e colocá-la subordinada ao Estado. Em 1791 é declarada a nova Constituição Francesa. Nesse mesmo ano, o rei tenta fugir, sendo apoiado pelo chefe da Guarda Nacional, que era o Lafayette, mas essa fuga é descoberta e o rei é tomado como prisioneiro. No dia 10 de agosto de 1792, a Assembleia é dissolvida, porque eles já têm o rei como prisioneiro e a Constituição já foi declarada. Então, não tem por que mais da Assembleia continuar em funcionamento. Nesse momento, então, vai surgir a Convenção Nacional, momento em que os girondinos vão chegar ao poder, e nós vamos ver que vai ter uma alternância de poder entre essas duas classes burguesas, que são os girondinos e os jacobinos. Em 1792, então, os girondinos chegam ao poder. Eles sofrem uma invasão franco-prussiana que é derrotada, essa invasão, mas tem apoio de Danton e Robespierre, que pertenciam aos jacobinos, né? Então, os girondinos têm de enfrentar uma força externa e uma força interna da própria nobreza, né? Do próprio clero. Então, os girondinos não conseguem ter muito governo, não conseguem colocar a França para frente, não desenvolve as suas intenções. E ainda mais, sendo defendido pelos líderes jacobinos, eles vão governar até 93, e nesse momento os jacobinos vão tomar o poder. Ainda em 1793 é implantada a República. Então agora a França volta ao ano 1. E é nesse momento então que os jacobinos vão entrar em cena, passar a governar a França, e vai ter início aquilo que é chamado como o terror, porque é um momento extremamente sangrento, é um momento extremamente violento. Os jacobinos tentam implantar as medidas mais radicais e nós vamos ver aonde isso vai terminar. Na Constituição do ano 1, promulgada pelos jacobinos, tem 3 pontos que são fundamentais. Um é o congelamento de preços, a tentativa de estagnar, de congelar a inflação. Ou seja, os preços agora estão congelados. O segundo ponto é o fim da escravidão nas colônias francesas. A partir de agora, não poderia mais se ter escravos nessas colônias. E o terceiro ponto seria o voto universal masculino. Eu sei que isso é contraditório, mas aparece em alguns momentos da história. Ou seja, é universal porque todos os homens vão poder votar, e justamente masculino porque só esses homens vão poder votar. As mulheres ficam de fora. É institucionalizada a guilhotina, que é uma invenção durante a Revolução Francesa. A guilhotina vem para acelerar o processo de morte. Eu disse que era um momento muito sangrento, é um momento de muita violência. Aproximadamente 40 mil pessoas morreram na guilhotina. Temerosos desses excessos cometidos pelos jacobinos, os girondinos vão então retomar o poder. Eles que são mais cautelosos, mais conciliadores. E o próprio Robespierre vai ser morto na guilhotina. Ele que tanta gente levou para lá, implantou tantas medidas revolucionárias, agora terminou lá também, sendo decapitado. Os girondinos estão de volta ao poder e eles desfazem tudo que foi feito pela Constituição do ano 1 pelos jacobinos. O voto volta a ser censitário, ou seja, pela riqueza acumulada de cada indivíduo.
As mulheres continuam não votando, a escravidão volta a ser permitida nas colônias francesas e também é anulado o congelamento de preços. Essa ficou conhecida como a Constituição do Ano 3, que é de fato 1795. Esse momento já é chamado de diretório, porque os girondinos, vendo que não tinha mais governabilidade, delegam então o comando para 5 diretores que vão tomar a frente dessas decisões. Esse período então é chamado de diretório. Mas essa França descentralizada, desorganizada, que chegou nessa situação calamitosa de certa forma, por toda a violência que se passou, agora vai procurar de novo um governo centralizador, um governo forte, que vai integrar a França novamente. É nesse momento que surge uma figura muito importante do exército, que já vinha se destacando, é Napoleão Bonaparte. E ele, em 1799, vai chegar ao poder como cônsul da França, iniciando o período que conhecemos como consulado. Ele chega no poder a partir de um golpe do exército que fica conhecido como 18 de Brumário. É nesse momento que tem início as invasões napoleônicas, onde ele vai bagunçar todas as linhas do mapa da Europa. Inclusive nós já temos um vídeo falando sobre a invasão de Napoleão a Portugal, sobre a vinda da família real portuguesa para o Brasil, mas nós paramos por aqui na Revolução. Ela se inicia de uma forma lenta, gradual, passam pelos girondinos, os jacobinos retomam o poder, voltam os girondinos na parte do diretório e, por fim das contas, voltamos a ter um ditador, um imperador na França. Se esses revolucionários, assim chamados, iniciam lutando contra a monarquia, o fim dessa revolução é a própria monarquia, é a própria ditadura, é Napoleão Bonaparte no consulado francês. Obrigado pela atenção e até um próximo vídeo.